Oi pessoal, boa noite, aqui é o Hugo Costa, o seu mentor, e a gente vai falar um pouquinho sobre como ser mais respeitado dentro de um relacionamento, seja ele de uma natureza profissional, interpessoal no sentido mais íntimo, talvez até familiar. Geralmente dentro de consultório eu recebo muitas pessoas que reclamam desse tipo de situação. Familiares que não respeitam a opinião dessa pessoa, que não deixam com que ela tome as próprias decisões, muitas vezes um parceiro amoroso que não consegue respeitar as decisões dessa pessoa e tenta impor aquilo que ela pensa acima de qualquer coisa. Dentro do trabalho também acontece muito, então a gente acaba percebendo que no nosso meio social, se a gente não souber nos impor de uma forma correta, as pessoas tenderão a não nos respeitar. O problema disso é que geralmente quando a gente fala de desrespeito, a gente tende a olhar para o outro, a gente olha para fora, a gente olha para o que essa pessoa não está fazendo e a gente deseja que de alguma forma ela faça. Então a gente talvez cobra, repete, pede, a gente muitas vezes se coloca em uma posição de pessoas vítimas, quando a gente mostra que o outro está sendo ruim com a gente, enquanto nós somos bons, enquanto nós cuidamos, o outro não cuida, e essa pessoa ela pode até sentir pena de nós, mas ela não vai respeitar porque o respeito vem da sensação de poder que a admiração passa. Eu respeito aquele que eu vejo como poderoso, aquele que eu vejo como uma pessoa admirável. Geralmente, qualquer um de nós, mesmo as pessoas mais respeitáveis dentre nós, tenderão a ter um pouco mais de dificuldade de respeitar aquelas pessoas das quais elas sentem pena e aquelas pessoas que causam asco. Ou seja, se eu quero ser respeitado, eu preciso transmitir essa ideia de uma forma positiva. É um erro muito grande tentar conversar com o outro e pedir respeito. É um erro muito grande tentar conversar com o outro e mostrar o quanto você sofre para que essa pessoa se apiede de você, para que essa pessoa ela tenha compaixão. Na verdade, nada disso vai funcionar. Então, quando a gente busca o respeito, nós precisamos, em primeiro lugar, nos respeitar. E parece uma coisa óbvia, né, quando a gente fala assim, mas quantos de vocês que estão me ouvindo agora sabem exatamente quais são os seus parâmetros? Entenda como parâmetros aquilo que você está disposto a aceitar, aquilo que você valoriza e aquilo que você não aceita em hipótese alguma. Se fosse para você fazer uma lista agora, você sente que você já saberia todas as coisas? Ou você teria de pensar, por exemplo, quais são as coisas que os seus parceiros na vida, sejam amorosos ou não, precisam apresentar para que você permita que estejam do seu lado? Por exemplo, alguns poderão dizer que lealdade é uma das coisas muito importantes, fidelidade, talvez uma pessoa que seja carismática, sem isso para você não serve, e você começa a colocar o que é importante para você. Depois disso, a pergunta é, o que você não aceita, em hipótese alguma? E talvez você vai me dizer que você não aceita falta de respeito, traição, deslealdade, uma pessoa que passa por cima das suas decisões, que não respeita o que você quer e por aí vai. Você coloca uma lista. Mas na prática, quando a gente vai observar, muitas pessoas elas falam que elas não aceitam, por exemplo, o desrespeito, mas elas são desrespeitadas em uma relação e elas continuam na relação. Elas não cortam, elas não se afastam, elas tratam a relação como algo mais importante do que os próprios parâmetros. E isso tenderá a fazer com que a pessoa perceba. Então, me respeitar significa que, acima de qualquer um, eu vou prezar por aquilo que é importante para mim. Eu nunca vou cobrar de uma pessoa algo que eu mesmo não faço existir na minha vida. Ou seja, se eu, Hugo, um dos meus parâmetros negativos, uma das coisas que eu não aceito é a falta de respeito, e se eu estou num relacionamento e a pessoa me desrespeita, eu vou comunicar para ela que isso é algo inaceitável e se ela fizer de novo, eu vou terminar. Se eu não termino, por medo de perder a relação, por dependência emocional, eu estou praticamente falando para essa pessoa, olha, eu te falei que isso é inaceitável, só que a verdade é que não é. Na verdade, não, eu posso aceitar isso sim, com um certo esforço eu posso aceitar, porque o meu medo é de perder a relação, eu tenho medo de ficar sozinho, mas eu não tenho medo de tolerar aquilo que eu falo que é intolerável. Então, com isso, a pessoa ela tende a não me respeitar. Eu não posso falar que eu tenho um parâmetro, que eu não aceito isso ou aquilo, quando na verdade eu aceito. E eu vejo que muitas pessoas, elas aceitam, elas toleram, elas falam que elas precisam de alguém, por exemplo, que seja uma pessoa que pense no futuro. E aí quando ela olha para o namorado, para a namorada, é uma pessoa completamente estagnada, mas o relacionamento continua. Ela fala que ela nunca vai aceitar alguém intrometendo na vida dela, que ela não aceita uma pessoa que tente ditar regras que ela deveria escolher como seguir.
mas ela aceita familiares fazendo isso. Ela aceita as pessoas da família falando o que ela deveria fazer e ela permite, porque na cabeça dessa pessoa a relação é mais importante que o respeito. E por causa disso, a pessoa não te respeita, você está permitindo isso. Então é muito interessante porque dentro dessa área, quando nós somos desrespeitados, na maioria das vezes nós ensinamos isso à pessoa. Nós ensinamos ela a nos desrespeitar. Nós ensinamos que ela pode fazer isso porque ela ainda tem um lugar na nossa vida. Ou porque ela é um familiar e a gente nunca vai tirar, ou porque ela é uma pessoa que a gente ama muito e que o amor supera tudo. E aí essa pessoa simplesmente relaxa. A pergunta é, por que essa pessoa vai se esforçar para fazer uma coisa que eu apenas digo que não deveria, mas que eu não mostro na prática que isso não poderia acontecer? Por que essa pessoa vai se esforçar quando na verdade nem eu me esforço para manter aquilo que eu digo ser os meus valores? Por que essa pessoa dará o melhor dela se eu não dou o melhor de mim? Então, o primeiro passo para ser respeitado é de fato se respeitar. E para isso, às vezes, eu preciso perder o medo de perder. Para isso, às vezes, eu preciso criar a capacidade de produzir na minha vida tudo aquilo que eu busco hoje no outro, curando minhas dependências, minhas carências e me tornando uma pessoa que consiga produzir o que é mais importante, a felicidade. Eu preciso, talvez, conseguir ser aquela pessoa que não tem medo de se afastar, porque eu sei que mesmo que eu estiver sozinho é melhor do que estar com alguém que priva a minha vida, que rompe os meus valores e que faz eu me sentir mal. Eu preciso ser aquela pessoa que se prioriza, aquela pessoa que sim valoriza todo aquele que é bom, mas que tira da própria vida aquele que é mau. Aquela pessoa que entende que não há como carregar um relacionamento nas costas, que se o outro não faz a parte dele, não tem como eu fazer por ele. Eu preciso fazer a minha e responsabilizar essa pessoa por aquilo que é a parte dela. Logo, dentro de um relacionamento, eu vou me preocupar com a minha fidelidade, não com a fidelidade do outro. E se o outro me trair, eu vou terminar. Eu não tenho medo de perder, eu não tenho medo de ficar sozinho. O relacionamento não é mais importante do que o respeito que você tem por mim. Então, se você me trair, eu vou terminar. Essa pessoa sabendo disso, ela percebendo que você mantém a sua palavra, ela compreendendo que quando você fala que algo é intolerável, realmente é intolerável. Que quando você fala que uma coisa não pode acontecer e quando acontece, você mostra força, você tira da sua vida. Quando essa pessoa percebe isso, ela percebe que você se respeita e ela simplesmente não tem como fazer outra coisa senão te respeitar também. Porque ela sabe que se ela não respeitar, ela vai sair da sua vida. E aí algumas pessoas poderiam dizer, poxa Hugo, mas eu já falei para o meu marido ou para minha esposa que essa postura dele é inaceitável. Só que você continua aceitando. Você consegue perceber isso? Você fala que é inaceitável, mas você ainda está na relação. Então, não é inaceitável, é aceitável. Você está ali. O seu discurso mostra uma coisa, a sua atitude mostra outra. E se você, por exemplo, tiver uma atitude correta, sim, você vai perder muitas pessoas. Você vai tirar muitas pessoas da sua vida, amigos, familiares, você vai tirar parceiros amorosos, mas nunca vai ter alguém na sua vida com contato com você te desrespeitando. Isso vai acabar. Porque todo aquele que cruzar a linha do que é aceitável, você não vai pensar duas vezes antes de descartar essa pessoa e encontrar outra que faça o mesmo papel dela, ou até mesmo ficar sozinho, já que você não tem mais medo disso. Então, o que eu quero dizer para você é que no momento que você quer ser respeitado, você precisa assumir a dor de ser uma pessoa que produz a própria felicidade, uma pessoa que produz a própria evolução, uma pessoa que não tem medo de olhar para dentro de si mesma e perceber o que precisa ser mudado, e uma pessoa que sabe se respeitar. Só depois disso tudo você pode exigir respeito de alguém, porque antes disso não há respeito próprio. A pergunta que eu tenho para você aqui, no final desse podcast é: você já faz tudo isso por você? Ou será que até agora você só está cobrando dos outros? Se você gosta desse conteúdo, deixa uma curtida, deixa o seu comentário, se inscreve no canal para não perder nada, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso perfil aqui no YouTube. E se você gostar, se você puder tirar um tempo para fazer isso, eu realmente vou ficar muito agradecido. Um beijo grande para vocês, até o nosso próximo encontro.